a mais uma aula do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas, na linha o processo na Constituição do Estado Democrático de Direito e no grupo de pesquisa Processualismo Constitucional Democrático e Reformas Processuais, ao estudo do capítulo 5 da obra Rebooting Justice, More Technology, Fewer Lawyers and the Future of Law, do professor Benjamin Borton e Stefanos Bibas. E hoje nós temos a apresentação do capítulo 5 pela discente Maria Cecília, que tem a palavra. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, professor Gerli. E o objeto da minha apresentação é o capítulo 5, como o professor já disse, dessa obra. E o capítulo 5, ele continua a premissa do capítulo 4, que foi apresentado pela professora Camila Paulinelli na semana passada, né? Cujo título era O Acesso à Justiça nos Tribunais Civis, só que ele avança um pouco mais dessa vez, abordando a história das classes norte-americanas, C e D, e também da classe média na jurisdição civil. Então, esse vai ser o tema assim, principal do objeto da minha apresentação. O título do capítulo 5 da obra Rebooting Justice é Como Chegamos Aqui? Direito Civil, né? E, como eu já disse, o tema central vai ser o avanço das classes norte-americanas C e D da classe média na jurisdição civil. O capítulo ele vai se iniciar com o relato da história do acesso à justiça civil da América e que os autores vão dividir esse acesso à justiça civil em aproximadamente 4 eras. A primeira era, os autores consideram que foi a maior parte do tempo dos séculos 18 e 19, em que a justiça americana era muito menos formal e o alcance da lei era muito mais limitado. Nessa época, o país era extremamente rural e os tribunais eram informais e muitas vezes eles eram administrados até por leigos, de forma que um americano alfabetizado conseguia processar ou defender qualquer caso civil em que ele estivesse envolvido. E assim como no direito penal, os procedimentos civis e as leis do século XVIII e XIX, eles eram simples, de modo que os norte-americanos alfabetizados podiam litigar em causa própria. Eu passei aqui sem querer, então voltando aqui, sobre o direito penal aqui, né, a semelhança com o direito penal dos procedimentos civis e as leis do século XVIII e XIX, porque nessa época, de 1700 a 1880, vigorava a justiça leiga. A lei e os procedimentos americanos eram muito menos complicados durante esses séculos, 18 e 19, né? As regras sobre a representação leiga eram muito frouxas nessa época. E a gente tem que ver que o contexto era de uma economia assim, majoritariamente agrária. Então, menos americanos provavelmente podiam estar no tribunal civil nessa época, porque era uma economia muito agrária, né? Muito rural. E qualquer cidadão assim, que soubesse ler e escrever naquela época, ele podia se representar com uma certa competência. As regras contra a prática não autorizada da advocacia nessa época também eram raras e nunca eram aplicadas fora do tribunal. Os litigantes que precisavam de ajuda, eles podiam consultar advogados ou até leigos, que não eram advogados. E até mesmo muitos juízes dessa época não eram advogados, eram leigos. Os governos estaduais, eles também desmantelavam muitas barreiras para a entrada e para as regulamentações formais da profissão jurídica. Então, nessa época, assim, não havia muita regulamentação, né? Era um contexto mais rural mesmo. De certa forma, que alguns estados chegaram a abolir completamente as exigências de comparecimento no tribunal e não exigiam nenhuma regulamentação formal da profissão jurídica. Em 1800,
para vocês terem ideia, havia até, sim, um período fixo de preparação para admissão na Ordem dos Advogados. Mas ele só era exigido em 14 dos 19 estados dos Estados Unidos. Em 1840, já era exigido em 11 estados dos 30. Em 1860, era exigido em apenas 9 dos 39. Então, assim, foi, de certa forma, assim, diminuindo. E as legislaturas, elas procuravam reformar e codificar a common law e eliminar formas especiais de defesa. Então, assim, era muito, muito leigo, muito frouxo mesmo a regulamentação, muito frouxa. E como resultado disso, os tribunais eram muitas vezes informais e os leigos eram que se defendiam nos seus próprios casos. Então, assim, né? Peraí, deixa eu passar aqui que eu voltei sem querer. Então, em meados do século XIX, vários estados permitiam que qualquer cidadão comparecesse em juízo, né? Como eu disse. Os cidadãos comuns podiam comparecer em juízo, discutir seus casos, tinha muito menos complexidade, formalidade no direito civil e no procedimento americano, tinha muitos julgadores, magistrados e juízes de paz que não eram advogados, como eu disse, eram leigos, e isso era principalmente assim, no período da democracia jacksoniana, né, em meados do século XIX. Para quem não sabe, a democracia jacksoniana foi um movimento político que defendia mais democracia para um homem comum. Esse movimento foi idealizado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, o Andrew Jackson. E a era jacksoniana, ela durou das eleições de 1828 até a década de 1850. E a política de igualdade do ex-presidente Jackson mirava acabar com o que ele definia como monopólio do governo pelas elites. Haviam os jeffersonianos, do Partido Democrata Republicano, que também se opunham às elites, mas favoreciam os homens mais educados e instruídos. E os jacksonianos, eles davam pouca atenção a essa elite instruída, eles preferiam defender o homem comum. E nessa época da democracia jacksoniana, os governos desprofissionalizavam os tribunais e a profissão jurídica. E eles faziam isso como uma forma de um ataque às elites culturais. Então, isso reforçava mais ainda essa desprofissionalização jurídica. E nessa época também, a admissão na American Bar Association era informal. A American Bar Association, só relembrando aqui, ela foi fundada em 1878, né? E é uma associação voluntária de advogados e estudantes de direito dos Estados Unidos. As atividades da ABA, né? Que falar em português mesmo, ABA, American Bar Association, inclui a definição de padrões acadêmicos para as escolas jurídicas, a formulação de um código ético para as questões relacionadas do direito. Atualmente, a ABA possui assim, mais de 411 mil membros. A sede nacional dela é em Chicago e também tem várias outras filiais nos Estados Unidos. E os autores, eles exemplificaram essa informalidade de admissão na American Bar Association, contando uma história que aconteceu do exame da Ordem dos Advogados. O John Burt, né, era um cidadão de Illinois. Ele foi fazer o exame de ordem e ele encontrou-se com seu examinador, que era um advogado local, chamado Abraham Lincoln, no quarto do hotel desse advogado, tamanha informalidade. E o Lincoln, ele conta que, o Burt, né, conta que o Lincoln, esse advogado, estava vestido informalmente. Na verdade, ele estava parcialmente despido e ele realizou o exame de ordem do Burt de forma oral e, pasmem, enquanto ele tomava banho. Vocês verem tamanha informalidade. O examinador perguntou de maneira desordenada o que era um contrato, qual era a definição de um contrato, fez 2 ou 3 perguntas fundamentais.
o Burt, ele ainda relata que o procedimento do exame de ordem foi tão incomum e esquisito, né, se não grotesco, que ele ficou sem saber se estava realmente sendo examinado. E que depois o examinador se vestiu, eles desceram, né, do hotel lá, e os dois foram até o escritório do funcionário do tribunal. E lá o advogado escreveu algumas linhas em folha de papel e orientou que Burt levasse essas linhas para o juiz Logan. E aí esse juiz Logan, o Burt, na verdade, apresentou a carta para esse juiz Logan, e o juiz, isso o Burt relatando, né, que o juiz sorriu e empossou ele. E a nota do examinador dizia apenas assim: meu querido juiz, o portador desta é um jovem que pensa que pode ser um advogado. Examine-o, se você quiser. Eu fiz isso e estou satisfeito. Ele é muito mais esperto do que parece. Então, assim, era um procedimento muito informal. Já a segunda era, deixa eu voltar aqui, a segunda era, né, que os autores falam que corresponde ao período do final do século XIX até a década de 1960, a advocacia e os tribunais tornaram-se mais poderosos e formalizados. Então, de certa forma, deu uma evoluída, né? Então, de 1880 a 1965, foi chamada a era do projeto de profissionalização. Então, houve o crescimento das cidades, a economia, né, já era, de certa forma, um pouco industrial, a imigração levava também as pessoas a terem uma maior confiança na lei, nos tribunais, para organizar a sociedade, né? Estava tendo imigração nessa época. Então, assim, a sociedade estava, de certa forma, um pouco mais organizada, ou um pouco menos desorganizada, né? Menos rural. Houve o crescimento no número e na natureza dos estatutos, regulamentos e doutrinas da common law, feita pelos tribunais. Nessa época também, as burocracias federais e estaduais foram criadas e cresciam exponencialmente. Ao mesmo tempo, as associações de advogados, juízes e professores de direito se esforçavam para profissionalizar a profissão jurídica e os tribunais. Os procedimentos judiciais, de certa forma, nessa época, foram formalizados até o ponto em que apenas advogados treinados e experientes, né, podiam operar as regras sobre provas ou um procedimento em um caso civil típico. Os tribunais supremos estaduais e as associações de advogados, nessa época, tornaram-se mais envolvidas na regulamentação da profissão legal. Então, a partir da década de 1880, os tribunais civis passaram a ser dominados por advogados, ficando mais difícil para as classes C e D. Por quê? Porque no final do século XIX, as leis e os procedimentos se tornaram mais formais e complexos. A lei americana, ela foi se tornando mais complexa e mais intrusiva. A maioria dos litigantes civis nessa época precisava agora de advogados para conduzi-los em um processo. Isso, naturalmente, prejudicava as pessoas que não podiam pagar um advogado. O valor dos honorários era alto. As pessoas pobres já não saíam bem nos tribunais civis americanos. E agora, então, com essa formalização, ficava bem desproporcional para elas atuar diante de outro litigante que tinha um advogado, né? E essa crise envolvendo partes sem advogados e de acesso à justiça é um problema de longa data. Então, a gente vê que tem as raízes lá no século XIX. A América, então, nessa época, ela estava se tornando mais industrializada e urbanizada. E isso absorvia também uma onda maciça de imigrantes. As pessoas confiavam mais na lei, nos advogados, nas estruturas legais para resolver disputas e também para organizar a sociedade e a economia. Então, assim, de certa forma, tinha uma ampliação do escopo da lei, que era associada também a essa crescente complexidade da justiça. A Discovery, que é a fase pré-processual, né, no direito americano, né, em que se consistia numa troca de potenciais evidências antes do julgamento, tornou-se, então, nessa época, regra nos litígios.
estatutos, doutrinas da Common Law foram se expandindo para abranger também de uma forma maior essa interação humana, né, que agora acontecia mais ainda com essa industrialização, né, com o desenvolvimento do país. E, ao mesmo tempo, entre 1880 e 1950, começaram também a colocar barreiras maiores para o ingresso na profissão jurídica. As faculdades de direito foram se tornando realmente o lugar do aprendizado, que antes não era, de certa forma, valorizado, porque muitos leigos podiam atuar sem nenhuma profissionalização, né? E as escolas aprovadas pela American Bar Association tomaram o lugar das escolas noturnas com menos duração e mais barato, porque antes havia escolas noturnas, assim, coisa informal mesmo, para você aprender o ofício de advogado. Aí agora não, agora a escola tinha que ser aprovada pela American Bar Association. Então surgiu um exame formal, escrito, que era aplicado por uma instituição central subordinada à Suprema Corte do Estado. Esse exame substituiu as entrevistas judiciais informais para admissão na profissão jurídica. De certa forma, também, nessa época, o Estado regulador cresceu e as transformações dessa era significavam que os americanos comuns agora eram, então, mais propensos a precisar de advogados. Porque, com o passar do tempo, a maioria dos tribunais já era administrada por juízes advogados e por procedimentos. E a própria lei foi se tornando também mais complicada. Então, uma coisa foi puxando a outra. Sem dúvida, a profissionalização e a complexidade trouxeram benefícios para o país cada vez mais populoso, mais urbano, industrializado. Mas o crescimento da lei veio também com grande custo para os imigrantes e para os pobres, porque colocava esses grupos em grande desvantagem. Eles enfrentavam problemas jurídicos e quase jurídicos, né, os pobres, como todo cidadão comum. Então, eles enfrentavam problemas, por exemplo, como agiotas, locadores, né, locadores que podiam despejá-los sem aviso prévio, empregadores que podiam se recusar a pagar os salários deles. E, em resposta a isso, né, a essa população pobre marginalizada, as instituições de caridade começaram a fundar sociedades de assistência jurídica em muitas grandes cidades dos Estados Unidos. Então, passaram a ser constituídas essas sociedades de assistência judiciária gratuita para ajudar os pobres merecedores, né? Não era qualquer pobre, né? Tinha que ter uma renda até X e tal, eu não sei de cor aqui o valor, mas tinha uma série de requisitos. E a primeira sociedade registrada de assistência jurídica americana começou na cidade de Nova York, em 1876. Ela era um ramo da The German Society, uma organização de caridade focada em ajudar imigrantes alemães. E em 1917, já havia 41 sociedades de assistência jurídica, incluindo um punhado de programas de defesa pública que eram patrocinados pelo governo e algumas clínicas emergentes de faculdades de direito. Essas clínicas emergentes, elas não eram oferecidas para crédito ou como parte do currículo, mas elas permitiam que os estudantes se voluntariassem para ajudar os pobres. Em meados do século XX, praticamente todas as cidades tinham escritórios de assistência jurídica e muitos desses eram apoiados pelo governo. Mas, embora esses escritórios de assistência jurídica tenham crescido, em 1951, a população e as necessidades haviam crescido ainda mais. Então, assim, os escritórios de assistência jurídica cresciam, mas a população e as necessidades, né, e dos pobres também cresciam mais rapidamente ainda. Então, como resultado, as necessidades legais dos pobres permaneciam praticamente sem solução. Então, continuava na mesma. Além disso, as instituições de caridade urbanas, né, que respondiam pela fundação de sociedades de assistência jurídica, geralmente eram organizações pequenas. Então, elas eram financiadas com caridade e, muitas vezes, esse financiamento era insuficiente, né? E, às vezes, até ineficaz. E
e como elas eram mantidas por caridade, então, assim, havia muito o que faltava ainda nisso. Então, nós passamos para a terceira era, né, que os autores compreendem ser da década de 1960 até a década de 1980, tempo em que houve um enorme crescimento no número e nos rendimentos de advogados, né, o que demonstrou também a crescente necessidade dos serviços jurídicos. Porque os anos de 1960, 1970, eles foram considerados anos de crescimento para os advogados e também para a assistência jurídica. A profissão jurídica norte-americana cresceu muito nesses anos, especialmente entre 1960 e 1980. O crescimento, ele veio depois de uma grande baixa, né? Porque a depressão, né, que foi a crise de 1929, foi muito ruim para os advogados. Para se ter ideia, de 1930 até o final da Segunda Guerra Mundial, o número absoluto de advogados e suas rendas encolheram assim muito. O rendimento médio dos advogados caiu 8% entre 1929 e 1933. E os ganhos reais por advogado foram menores em 1940 do que em 1929. Então, ou seja, só foi declinando, só foi diminuindo os rendimentos. A classe dos advogados realmente estava passando dificuldade. Mas, da Segunda Guerra Mundial até os anos 80, ou seja, depois de 1945, né, a profissão jurídica ela começou a crescer, de certa forma, até exponencialmente, porque havia maior número absoluto de advogados, mais advogados per capita, mais faculdades de direito, mais estudantes de direito e mais professores e funcionários de faculdade de direito. Mesmo com o triplo do tamanho da profissão, a receita dos advogados, de profissionais liberais a advogados corporativos, aumentou de forma constante ao longo dessa década de 1980 e superou, inclusive, a inflação. A quantia absoluta gasta em serviços jurídicos cresceu. E esses serviços jurídicos também aumentaram como uma porcentagem do PIB. Os consumidores da classe média realmente estavam gastando mais com advogados. Até porque, sim, isso refletia, de certa forma, o boom que teve no PIB, né? Assim, o país teve um crescimento, então cresce o consumo, cresce o comércio, industrialização, cresce também os problemas jurídicos, né? Nessa terceira era, houve também um grande florescimento do interesse e do financiamento de advogados civis para os pobres. Então, assim, parte do crescimento da profissão também veio de advogados apoiados pelo governo, tanto de assistência jurídica quanto de defensores públicos. O governo federal começou a financiar e formalizou, de certa forma, sociedades de assistência jurídica, e isso aconteceu assim, no nível sem precedentes. Escolas de direito fundaram clínicas. Em 1964, o Departamento de Educação e Bem-Estar realizou uma conferência sobre a extensão de serviços jurídicos aos pobres. O Congresso aprovou a Lei de Oportunidades Econômicas e fundou o Escritório de Oportunidades Econômicas. Mas nos primeiros 60 anos de assistência jurídica, a representação individual foi o foco principal. Então, assim, não tinha ainda uma representação coletiva, assim, ampla. De meados da década de 1960 até meados da década de 1990, o governo permitia e até encorajava os esforços de reforma da lei por meio de lobby, processos constitucionais e ações judiciais. Mas a assistência jurídica, ela logo começou a se tornar controversa. Por exemplo, depois de um processo bem sucedido, desafiando um corte de $200 milhões na Medicaid, na Califórnia, o governador Ronald Reagan vetou o pagamento do subsídio do Escritório de Oportunidades Econômicas e Assistência Jurídica Rural da Califórnia. Por causa desse episódio e de outros que aconteceram, os defensores começaram a se preocupar com a interferência política e começaram a desejar um programa mais formal.
assim, em 1974, o Congresso aprovou a lei do Legal Service Corporation, que criou uma corporação de serviços jurídicos independente, né? A LSC, em português. Isso limitava, de certa forma, os tipos de serviços jurídicos permitidos. Por exemplo, barrava a representação em casos de abortos não terapêuticos e casos de dessegregação, mas ainda permitiu lobby e esforços mais amplos de reforma na lei. Então, a marca dos próximos 5 anos, depois disso, foi um aumento maciço no financiamento. A Legal Service Corporation conduziu um estudo sobre os níveis de financiamento e serviço e descobriu que mais de 40% das pessoas pobres, né, dos Estados Unidos viviam em áreas sem programa de serviços legais. Então, ela desenvolveu um plano de acesso mínimo com o objetivo de fornecer um nível de financiamento para apoiar pelo menos 2 advogados por 10 mil pessoas pobres. Mas ainda era muito pouco, né? A estratégia foi até bem sucedida, né? Em 1975, a LSC assumiu um programa com mais de 71 milhões de dólares em financiamento anual. Em 1981, o financiamento havia alcançado 321 milhões de dólares. A LSC estava fornecendo financiamento para 325 donatários separados, cobrindo todos os condados dos Estados Unidos, bem como Porto Rico, Ilhas Virgens e a Micronésia. Houve nessa era, então, um grande esforço para se evitar a segregação e discriminação de grupos e também para proteger o meio ambiente. Mas na medida que a dessegregação e os processos ambientais eram bem-sucedidos, ao mesmo tempo, os grupos de reforma da lei sem fins lucrativos, eles se tornavam também mais predominantes. Então, assim, havia, né, um grande esforço para se evitar a discriminação de grupos e tal, mas, ao mesmo tempo, a complexidade da lei também recebia muito investimento. Passamos para a quarta era, né, que os autores consideram como sendo as últimas 3 décadas, que vão mostrar o problema com a nossa crescente dependência de advogados, né? E nessa era, nós encontramos a crise do acesso à justiça, né, que cresceu muito e passou a atingir classes econômicas mais altas, ou seja, não era mais um problema só de pobres, né, de pessoas que tinham menos dinheiro, menos acesso. Então, a partir da década de 1980, houve um crescente reconhecimento do problema do acesso à justiça que estava indo além dos pobres. De modo que, de 1980 até o momento presente, os autores relatam cortes, limitações e essa crise do acesso à justiça. Cortes nos financiamentos, né, nos investimentos, enfim. Houve um aumento expressivo de processos legais na década de 1980, mas no mesmo período de tempo, os tribunais estaduais e federais começaram a reclamar do crescimento da autorrepresentação. Alguns tribunais destinados a cuidar regularmente de casos que envolviam os pobres e a classe média, como tribunais de família, moradia e falência, esses tribunais passaram a ter a autorrepresentação na maioria dos seus casos. Mais da metade dos casos incluíam casos em que um ou ambos os litigantes não estavam representados, ou seja, eram litigantes em causa própria. O fenômeno da autorrepresentação, de certa forma, assim, então, explodiu. E não era um problema apenas dos pobres, agora atingia também a classe média, a classe mais alta. Os americanos de classe média também estavam em busca, né, da justiça por conta própria, muitas vezes em ambientes hostis que eram destinados a apenas advogados. A eleição de Ronald Reagan em 1980 e o aumento do ceticismo no Congresso, né, acabaram com os anos também de financiamento total da LSC, da Legal Service Corporation.
Então, houve um corte de 25% no financiamento da LSC entre 1981 e 1982. Esse corte fechou quase 200 escritórios e fez com que a LSC reduzisse seus funcionários e advogados em 1/3. O orçamento da LSC... Só antes de você continuar, Maria Cecília, só uma consideração. Perceba que, especialmente na área que nos interessa, que essa é a mais recente, há uma redução do próprio subsídio estatal em relação à possibilidade de auxílio à defesa técnica e a busca de defesa técnica por advogado major, ou seja, fica mais inacessível, o que acaba induzindo uma ampliação do process litigation ou da autorrepresentação, tanto, né, nas classes baixas quanto na classe média, e, em alguma medida, há um fortalecimento das linhas em torno do process litigation. E eu até enviei para vocês aí há pouco uma obra de referência de 2015, que foi uma obra, inclusive, que ganhou o último prêmio Capelletti de 2019 da Associação Internacional de Direito Processual, que é um livro de um israelense que chama Injustice in Person, do Rabia Assi, que, na verdade, é uma obra na qual ele está exatamente tematizando o problema da autorrepresentação nos países do Common Law, em que medida que eles não representam, em alguma medida, uma perda clara de possibilidade de exercício de direitos fundamentais, e que, em alguma medida, como que isso vem sendo naturalizado, em especial nos países do Common Law, e ele usa, inclusive, como base uma série de decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, para verificar em que medida que, se você amplia a complexidade do ordenamento jurídico que vem acontecendo nos últimos anos, e você vai permitindo paulatinamente que a pessoa se autorrepresente, estabeleça um paradoxo, e percebam, pelas próprias últimas falas da Maria Cecília, que isso se deu exatamente no período Reagan, no qual você está dentro das bases da estruturação do neoliberalismo, do ponto de vista econômico, nos Estados Unidos, com a redução, inclusive, do espectro da atuação estatal para, em alguma medida, auxiliar nesse emprego de defesa técnica pelos cidadãos. Ou seja, percebam que o próprio movimento em prol da autorrepresentação, ele ganha fôlego dentro desse horizonte histórico e paradigmático, e na medida em que hoje nós caminhamos para viabilizar formas de autorrepresentação, hoje, mediante emprego de tecnologia, a gente precisa verificar em que medida que essa possibilidade de autorrepresentação não acaba sendo fruto, em alguma medida, do próprio paradigma, em que medida que isso pode vir a prejudicar, na medida em que uma pessoa que não tenha conhecimento, ela não vai conseguir efetivamente ofertar para si uma possibilidade de exercício pleno do contraditório, da ampla defesa, de um modo mais claro. Mas, assim, só para ter uma referência de mais fôlego, depois vocês verifiquem esse texto, esse livro, na verdade, de 2015, que eu encaminhei para vocês. Pode continuar. Sim, exatamente, professor. Foi nessa época do Ronald Reagan mesmo. Percebam que, então, né, na época do Reagan, esse corte, né, de financiamento para a LSC, ele trouxe várias consequências, de forma que, em 2012, porque as consequências elas foram se alongando, né, ao longo dos anos. Então, em 2012, o orçamento da LSC já tinha sido reduzido em 14%, ou seja, para 348 milhões, menos da metade do financiamento que tinha sido reduzido em 1982. Em 1996, o Congresso não apenas reduziu o orçamento da LSC em mais de 30%, como também mudou seu foco, proibiu grandes áreas de reforma da lei e lobby. A partir de então, os programas da LSC, né, que eram financiados pelo governo federal, limitavam-se a representar pessoas em casos individuais, apenas casos individuais.
Apesar desses cortes e limites, a LSC ainda fez muito com pouco. Ela atingiu o máximo possível conforme as circunstâncias daquela época. No entanto, ela se provou ser também controversa e de difícil manutenção, porque mesmo em seu ponto alto de financiamento e serviço, a LSC apenas conseguiu oferecer 2 advogados por 10 mil pessoas elegíveis, então, ou seja, era muito pouco. Então, esse nível de financiamento estava condenado já por causa dos orçamentos apertados e também por causa de outras prioridades e oposição política, né, à missão que ela tinha. Assistência jurídica, a gente sabe que, e segundo os autores, ela é certamente parte do quebra-cabeça para abordar, né, o acesso à justiça, mas ela tem repetidamente ficado muito aquém do atendimento às demandas exigentes. E isso eles estão se referindo lá aos Estados Unidos, né? Mas eu acho que, ainda assim, aqui no Brasil, nós vemos, né, um pouco desse quadro também, esse quadro, como a Camila mesmo mostrou na apresentação dela na semana passada. Ela apresentou mais os dados estatísticos também sobre essa questão aqui no Brasil. E os autores, então, eles relataram que não há hoje em dia, e nem naquela época havia, e ainda não há hoje em dia, força de vontade nem dinheiro suficiente para financiar a LSC de modo a cobrir as necessidades legais dos pobres dos Estados Unidos. E a assistência jurídica, ela só atinge os muito pobres, né? Lembrando isso. Porque, por lei, a assistência jurídica não pode atender as necessidades da classe média. Então, nessa época, o que havia sido tratado como um problema apenas para os pobres se tornou também um problema para a maioria dos americanos, mesmo havendo mais advogados do que nunca e muito mais formados em direitos do que empregos disponíveis. Então, aí os autores fazem a seguinte pergunta: por que o descompasso entre oferta e demanda, né, de advogados, serviço jurídico? O número per capita, né, e o número absoluto de advogados nessa época cresceram muito. A competição no segmento inferior do mercado, ela começou a ser muito acirrada e os salários encolheram muito. Eles relatam assim, que os salários reais encolheram quase 1/3. Ao mesmo tempo, o custo para ingressar numa faculdade de Direito e o débito de empréstimo estudantil aumentaram muito. Isso deixava os pequenos escritórios e os profissionais liberais entre a espada e a parede, os autores relatam. Por quê? Porque, assim, muitas pessoas formavam, né, já endividadas. Então, assim, elas já saíam da faculdade endividadas, cheias de débitos para pagar. Então, por isso também elas ofereciam serviços mais caros para poder pagar o débito, e os pobres, né, a classe média, sobrava com isso também. O potencial de ganho, né, por causa disso, passou também a ser menor, e o custo de serviço mais caro. Ao mesmo tempo que o custo de serviço estava mais caro, como também havia muito advogado, havia menos potencial de ganho. Também, como os advogados, né, eles são licenciados lá nos Estados Unidos em nível estadual, e o ingresso na ordem dos advogados de outro estado é caro e muitas vezes difícil, os advogados também não podem, né, se mudar facilmente para onde estão os trabalhos. Então, eles ficam muito restritos aos locais onde eles moram, onde eles residem. Aí é o seguinte questionamento: por que existem tão poucas alternativas de baixo custo? E se há tanta demanda não atendida, por que o mercado... Aí os autores falam o seguinte, que o mercado de serviços jurídicos é um mercado livre. Então, existem barreiras para entrada nesse mercado, e elas são fortes e bem aplicadas. E há também proibições
da prática não autorizada do direito, né, proibições à prática sem licença, e isso, de certa forma, mantém os participantes fora do mercado. As faculdades de direito também são responsáveis por alguns desses problemas, porque praticamente todos os advogados americanos são obrigados a frequentar a faculdade antes de iniciar a prática. As faculdades de direito geralmente ensinam os alunos a adotar apenas a maneira de resolver um problema jurídico individualmente, com grande quantidade de pesquisa, então, ou seja, não é muito prático, exige muito estudo e tem que pesquisar muito, então eles falam que isso exige uma certa complexidade. Isso significa que os advogados não são treinados para racionalizar e padronizar o trabalho legal, né, de acordo com os autores. Pelo contrário, ensina-se que um bom advogado exige personalização individual. O custo da faculdade de Direito também influencia a inexistência de opções com baixo custo, que é um custo alto. Então, em parte, a educação legal ela é cara, porque requer 3 anos de aulas presenciais em tempo integral, sendo que muitas delas são em turmas pequenas e médias, lecionadas por professores titulares, que também são pagos para fazer pesquisas acadêmicas, e as dívidas decorrentes das faculdades são tais que, se os preços do serviço jurídico caem demais, os advogados vão buscar trabalho fora da área jurídica. E a gente vê isso acontecer até que no Brasil demais, né? Impressionante. À medida também que as coisas foram ficando mais difíceis, e ficam mais difíceis, muitos deixam a advocacia por completo. Uma comparação do número de graduados em direito com o número de advogados que trabalham mostra que quase 1/3 dos formados em faculdade de direito desde os anos 80 não trabalham como advogados. Algumas dessas pessoas encontraram um emprego melhor, mas os dados de colocação e pesquisa sugerem que muitos deles foram empurrados para fora do mercado. Então, as regras que proíbem a prática não autorizada da advocacia, de certa forma, impedem que não advogados baratos cheguem ao mercado. Então, faculdades de direito são muito caras e os graduandos se formam com os débitos estudantis, que foi o que eu falei anteriormente. Então, em vez de... além do mais, as faculdades de direito, em vez de tentar simplificar esses serviços jurídicos, né, ensinar uma abordagem mais simplista, os autores relatam que as faculdades de direito, elas enfatizam a complexidade jurídica. E eles argumentam que as faculdades fazem isso por uma boa razão, que a lei e o procedimento americanos são extraordinariamente complexos, que torna perigosa a prestação de serviços em massa. Então, seria essa a justificativa das faculdades não afrouxarem, né, de certa forma. O apoio às necessidades legais dos pobres, que existia nos anos 60, sofreu, então, nessa época, a partir nessa quarta era, né, um grande colapso. As sociedades de assistência jurídica, elas foram atacadas, houveram vários cortes no orçamento, que eram somados à grande inflação, né, que houve nesse período. Isso, de certa forma, reduziu o financiamento da assistência jurídica pela metade. Então, havia também controles mais rigorosos para regular o tipo de trabalho que as assistências jurídicas podiam realizar. Os programas pro bono foram se tornando mais formais, e os autores falam que ainda no presente, esses programas pro bono, eles atingem muito pouco a necessidade real. A Suprema Corte, os autores relatam também acerca desse problema, né, como justificativa disso, é que a Suprema Corte ela rejeitou 2 vezes o Gideon Civil, né, que é a assistência técnica, o direito à assistência técnica, né, defesa técnica, aliás, de um advogado. Mais para frente eu vou falar disso, mais ao final, do Gideon Civil, mas os autores eles relatam que isso também foi uma justificativa para que a demanda não seja atendida, porque o Gideon Civil também foi rejeitado. O valor dos honorários dos advogados, né, continuou subindo,
E todas as respostas tradicionais aos desafios apresentados, como, por exemplo, o aumento do financiamento para assistência jurídica, um direito ao guidão civil e o aumento do trabalho pro bono, os autores falaram que todas essas respostas elas fracassaram amplamente. Então, eles falam que, na verdade, chegou o momento, no momento presente, né, de tentar novas abordagens. Então, assim, né, o que eu falei aqui é que a partir desse momento, nessa era até o presente, as sociedades de assistência jurídica gratuita foram sendo convertidas em programas assistenciais do governo, mas elas nunca chegaram perto de atender as necessidades das classes C e D, e muito menos da classe média. E que outras soluções falharam. Aí agora eu vou começar a falar, né, um pouco dessas soluções que falharam, que foi a advocacia pro bono, né, porque com o fim de solucionar o problema do acesso à justiça dos pobres, houve um aumento do trabalho pro bono, das clínicas, das faculdades de direito e ainda do direito constitucional a advogados civis para os pobres. Mas não há discussões e ações para soluções do acesso à justiça para a classe média. Eles discutem muito isso, né, para os pobres, mas para a classe média e aí, né? Isso porque aí os autores falam que porque tradicionalmente os reformadores não propuseram soluções para esse mercado, né, da classe média, eles deixaram. E os autores relatam que a obra deles observa as novas abordagens que, segundo eles, são promissoras, que é a reforma pró-judicial, a tecnologia, o licenciamento de não advogados para fazer o trabalho legal, mas que durante anos a Associação de Advogados aplicou vigorosamente as leis que proíbem a prática não autorizada do direito e resistiu a muitas dessas reformas, que, segundo eles, seriam as novas abordagens promissoras. Então, eles falam que como esse sistema está construído, é realmente, sim, uma propaganda maravilhosa para os serviços jurídicos. Mas, provavelmente, sim, só atinge aqueles que podem pagar, né? Eles até fazem uma analogia com um episódio famoso do programa de TV, né, dos Simpsons, no qual eles contam que os pais levam uma criança mal comportada a um psiquiatra pedindo ajuda. E o pedido dos pais para o psiquiatra é o seguinte: nós não tentamos nada e estamos todos sem ideias. E aí os autores falam que essa situação ela encapsula a abordagem da profissão jurídica, as necessidades legais da classe média. Então, ou seja, como se diz, nós não temos soluções para apresentar. Tipo assim, nós não temos ideia de que solução que pode ser. E, no entanto, assim, com relação aos pobres, né, há algumas fontes de ajuda legal gratuita e até subsidiada, né, para os pobres, que é a advocacia pro bono, as clínicas da faculdade de direito, as nomeações jurídicas. E com relação à advocacia pro bono, né, que eles falam que foi uma solução que falhou, vou falar um pouco dela, porque vem de uma longa tradição. Desde 1836, né, a primeira declaração escrita das obrigações profissionais do advogado americano previu o seguinte, abre aspas, jamais fecharei meu ouvido ou coração porque os meios de meu cliente são baixos. Aqueles que não têm nenhum e que têm apenas causas são, entre todos os outros, o melhor direito de processar ou ser defendido, e eles receberão uma parte devida de meus serviços alegremente concedida. Então, assim, desde de 1836, depois passando na década de 1960, né, essa advocacia pro bono, ela foi sendo incentivada. A American Bar Association, mesmo em 1960, ela incentivava o trabalho pro bono com a adoção de regras éticas não vinculantes para o incentivo em escritórios de advocacia e faculdades de direito, ou seja, facilitava, né? Punha regras éticas não vinculantes. Ao mesmo tempo, é fato que o trabalho pro bono não pode abranger todas as necessidades legais dos pobres. Não há advogados suficientes com conhecimento necessário, especialmente porque muitos esforços formais pro bono
concentram-se em advogados de escritórios ou estudantes com pouca experiência nos problemas jurídicos dos pobres. E o trabalho pro bono, ele não é remunerado. Então, assim, muitas vezes ele visa o que mais interessa ao advogado, como, por exemplo, as organizações sem fins lucrativos ou as artes, né? E deixa de lado as necessidades assim mais desesperadas dos pobres. É como se aquele advogado ele está querendo ajudar, mas no fundo, ele tem a intenção própria dele, entendeu? Mais do que ajudar os pobres. Outra fonte também de representação legal para os pobres, né, que falhou, são as clínicas e os estágios das faculdades de direito. As clínicas das faculdades de direito, elas apareceram pela primeira vez na década de 1920. E essas clínicas, elas geralmente oferecem uma representação excelente, mas com um limite de representação para um pequeno número de clientes. Primeiro, porque o corpo docente, né, os professores, eles têm que supervisionar e ensinar de perto os alunos. E a proporção de aluno e professor, né, aluno e corpo docente, geralmente é baixa, é menos de 8:1. Então, isso torna as clínicas muito caras em um período assim, de orçamentos apertados das faculdades de direito. E, em segundo lugar, porque as clínicas elas são executadas para o benefício educacional dos alunos. Então, isso significa que eles vão favorecer certos tipos de casos, como aqueles que oferecerem mais oportunidades para redação ou aparições em tribunais, né? Ou então disputas sobre certos assuntos, como, por exemplo, os autores eles exemplificam disputas sobre propriedade intelectual, em vez de concentrar em áreas que vão ajudar os clientes mais pobres. Então, assim, tem o interesse do aprendizado. Então, de novo, o interesse dos pobres fica em segundo plano. Também, assim, então, por mais de 5 séculos, os tribunais vêm nomeando advogados em casos civis individuais para os litigantes pobres necessitados. Muitas colônias e estados continuaram com essa tradição inglesa, né, do estatuto da advocacia pro bono. Mas, atualmente, na prática, os tribunais americanos raramente usam esse poder. Os tribunais simplesmente não estão dispostos, os autores disseram, não estão dispostos. Então, assim, esse aumento do financiamento da assistência jurídica, né, nós já vimos nos slides passados que eu expliquei que houveram muitos cortes, então falhou também. Essa constituição, né, do advogado nomeado pelo juiz também falhou, porque os tribunais não estão dispostos, a advocacia pro bono falhou. E agora, a última solução que eu vou contar aqui que falhou é o direito fundamental proposto em Gideon, né, que é o Gideon civil. Só relembrando aqui, né, já foi falado anteriormente, mas eu acho que não custa repetir, o Gideon, ele refere-se ao precedente firmado no caso Gideon versus Wainwright em 1963, né, no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu o direito de ser assistido por uma advogada todo o réu no processo penal. Contudo, atualmente não existe esse direito para os litigantes na esfera civil. E essa é a razão pela qual, assim, passou-se a defender que deveria existir um Gideon civil. Então, até por causa do relativo fracasso das outras soluções, né, que fracassaram, né, como eu já disse, os advogados e associações de advogados começaram a depositar suas esperanças em um direito ao Gideon civil. O direito a um advogado livre e nomeado em algum subconjunto de casos civis que fossem particularmente sérios, né? Falando mais exatamente assim os autores relatam. Então, as associações de advogados e advogadas começaram a apelar para esse direito ao Gideon civil, e esse esforço começou a ser feito lá desde 1965. Mas de lá até a década de 90, nenhum tribunal adotou assim, um amplo direito ao Gideon civil.
Mas mesmo assim haviam sinais esperançosos assim na Suprema Corte, né? Aí eu vou contar um pouco dessa evolução, né? Em 1967, o caso Henry Gaut, né, que era um garoto chamado Gerald Gaut, ele tinha 15 anos, né? Ele foi levado sob custódia depois de uma reclamação de que ele havia feito telefonemas obscenos para uma vizinha, 1967. Aí, depois de audiências, né, perante o juiz de menores, o Gerald, ele foi condenado à internação na Escola Industrial Estadual. Ele foi considerado delinquente juvenil e foi condenado a essa internação até atingir a maioridade. Os pais do Gerald entraram, então, com uma ação de habeas corpus nos tribunais estaduais para contestar a constitucionalidade do Código Juvenil do Arizona, com base em que vários direitos processuais devido ao processo haviam sido negados, entre eles que ele não havia sido representado por um advogado. A Suprema Corte decidiu pela extinção da ação. A Suprema Corte, ela concordou que a garantia constitucional do devido processo se aplicaria aos processos em que os menores são acusados de delinquentes e considerou que o Código Juvenil do Arizona incluía implicitamente os requisitos do devido processo legal nesses processos de delinquência. Então, foi decidido que o juvenil, no caso lá era o Gerald, e os seus pais deveriam ser informados do seu direito de serem representados por um advogado, e se eles não pudessem pagar um advogado, esse advogado, então, deveria ser nomeado para representar o Gerald. Então, dessa forma, esse caso, né, em Regaut, estendeu o Gideon, né, ou o direito a ter uma defesa técnica por um advogado, aos procedimentos juvenis, mesmo não sendo esses procedimentos juvenis de natureza estritamente criminal. Porque no caso aqui, ele foi acusado, né, desses telefonemas obscenos, né, mas ele foi, de certa forma, absolvido depois por causa disso, né, que ele não teve essa defesa técnica. Então, aliás, absolvido não, perdão, gente, desculpa. Ele não foi absolvido, não, ele foi condenado, como eu já disse anteriormente, eu confundi aqui. Mas eu quis dizer que o Gideon, né, esse direito à defesa técnica, ele foi acolhido, né, pelo tribunal e foi estendido aos procedimentos juvenis, mesmo não sendo de natureza estritamente criminal. Em 1972, outro caso, né, que chama Argsinger versus Remelin, um peticionário que era um indigente, ele foi julgado por um crime punível com prisão de até 6 meses e multa de $1.000 e foi condenado a 90 dias de prisão. Esse indigente, ele não tinha direito a um advogado nomeado pelo tribunal. E isso, assim, foi baseada, essa argumentação, né, de que ele não tinha direito a um advogado nomeado pelo tribunal, foi baseado na argumentação de que o direito a um advogado nomeado pelo tribunal somente se estendia a julgamentos para delitos puníveis com pena de prisão superior a 6 meses. E isso foi depois considerado um erro da Suprema Corte da Flórida. Por quê? Porque foi decidido posteriormente que o direito à assistência de um advogado é garantido pela sexta emenda, conforme aplicável aos estados pela 14ª. No caso Gideon versus Wainwright, né, que já foi até mencionado no capítulo 3. Se não me engano, foi a Jamila, né, que apresentou. E esse direito, ele é estendido também ao réu indigente em um julgamento criminal e não é regido pela classificação da ofensa ou pela necessidade ou não de um julgamento com júri. Então, foi decidido que nenhum acusado pode ser privado de sua liberdade por um resultado de um processo criminal, seja de crime ou de contravenção, em que lhe foi negada a assistência de um advogado. Então, a gente pode ver que nesse caso, né, o caso Argsinger, a Suprema Corte estendeu o Gideon, ou o direito à defesa técnica, para os casos de acusação ou de crimes ou contravenções que resultassem em prisão, independentemente se a pena fosse considerada muito baixa.
Então, juntos, esses dois casos, o Gaut e o Argisinger, fizeram parecer bem possível o Gideon Civil. Eles deram uma certa esperança de que o Gideon Civil fosse possível. Porque o caso Gaut, ele estabeleceu que o Gideon era um direito de devido processo que podia ser estendido além dos casos criminais ou das proteções da Sexta Emenda. E o Argisinger estabeleceu um baixo para o interesse da liberdade protegida. Ou seja, mesmo que a pena fosse baixa, né, a pessoa podia ter direito a advogado. Então, isso gerou uma esperança de que os casos civis que lidassem com o término de direito dos pais, ou com deportação, ou casos assim que envolvessem moradia, discussão, né, de moradia e bem-estar, eles poderiam ser considerados tão importantes quanto 1 ou 2 dias na prisão por uma acusação de uma contravenção, por exemplo. Então, seguindo-se, né, na evolução aí da esperança de ter um Gideon Civil, nos anos 80, né, especificamente em 1982, houve o caso Lester. Lester versus o Departamento de Serviços Sociais do Condado de Durham, em que uma peticionária, né, chamada Abigail Lester, contestou a decisão do Estado da Carolina do Norte, que dizia ela que não seria fornecido um advogado para ela numa audiência de custódia em que havia sido limitada a ela os direitos familiares. Porque, no caso, a Abby, né, essa peticionária, ela havia perdido a custódia do seu filho pequeno em 1975. E 1 ano depois, ela foi condenada por assassinato de um de seus outros filhos. Então, em 1978, o Departamento de Serviços Sociais do Condado de Durham, na Carolina do Norte, fez uma petição para encerrar os direitos parentais da Abby sobre a criança, né? Que ela tinha matado outro filho. A Abby, ela até tinha um advogado para defender ela da sua condenação por homicídio, mas ela não notificou o advogado da audiência. Em vez disso, ela permaneceu em silêncio e ela compareceu à audiência sozinha. Então, depois de ouvir as testemunhas de ouvir a Abby, o tribunal rescindiu os direitos parentais dela. A Abby apelou da sentença, argumentou que, como indigente, o Estado deveria ter nomeado advogado para ela, de acordo com a cláusula do devido processo, e o Tribunal de Apelações da Carolina do Norte rejeitou esse argumento dela, argumentando que, nesse caso, a presença do advogado não poderia ter feito uma diferença determinante para a Abby. Olha só. Portanto, então, o caso Lester, né, o caso dessa Abby, ele fez o tribunal deixar claro que a assistência de um advogado não era necessária em todos os casos de cassação de direitos parentais. E, então, assim, né, foi uma derrota, né, esse caso para o Gideon Civil. Apesar desse caso, o Gideon Civil ainda continuou sendo um sonho para os advogados assim, que militam, né, em favor dos pobres. E em meados da década de 90, o juiz do Tribunal Distrital Federal, Robert Sweet, relançou, né, e uns outros também, outros juízes, né, relançaram interesse nesse Gideon Civil. Então, nos 15 anos seguintes, né, a partir da década de 90, uma enxurrada de acadêmicos, a American Bar Association e as associações estaduais de advogados declararam apoio ao Gideon Civil. Houve situações que eles até estiveram bem perto, assim, sabe? Mas nenhum tribunal estadual, de fato, assim, estabeleceu qualquer tipo de direito amplo ao Gideon Civil. Em 2011, inclusive, teve um caso famoso, foi o caso Turner versus Rogers, né? Que fechou a porta de vez plenamente para a possibilidade do Gideon Civil. Nesse caso, né, o caso Turner, uma mãe, por conta própria, processou um pai por não pagar pensão alimentícia. A questão, na verdade, era se o pai tinha um direito automático a um advogado designado antes que ele pudesse ser condicionalmente preso por violação civil. Só que o Tribunal de Família da Carolina do Sul ordenou que o Turner, né, que era esse pai de família, pagasse $51 por semana
para Rogers, que era a mãe lá do filho, né? A mãe da criança, para ajudar no sustento do filho. Então, o que aconteceu? O Turner não pagou o valor devido e ele foi detido 5 vezes por desacato. Na 5ª vez que ele foi detido, né, que ele não pagou, ele cumpriu uma sentença de 6 meses, tá, de prisão. E depois da sua libertação, o Tribunal de Família, então, emitiu uma nova ordem contra ele, falando que ele tinha um débito de mais de $5.000 em atraso de pensão alimentícia. Então, na audiência de desacato civil, nem o Turner, nem a Rogers estavam representados por advogados. E ele foi condenado a 12 meses de prisão. Depois que ele cumpriu a sentença, o Supremo Tribunal da Carolina do Sul rejeitou a alegação dele de que a Constituição dava a ele direito ao advogado na audiência de desacato, né, porque ele estava desacompanhado. E ele argumentava que o desacato civil não exige todas... o tribunal, né, rejeitou a alegação dele, alegando que o desacato civil não exige todas as salvaguardas constitucionais aplicáveis em processo de desacato. Então, assim, nesse caso, diante desse caso, né, do caso Turner, muitos ativistas esperavam que a corte alterasse ou limitasse os precedentes anteriores e reconhecesse um direito categórico de assistência de um advogado, pelo menos em casos civis em que alguém fosse privado da liberdade. Em vez disso, nesse caso, todos os 9 juízes rejeitaram o alegado direito ao advogado. Então, ou seja, o argumento em favor do Gideon Civil não conseguiu reunir sequer um único voto. Então, assim, esse caso, né, o caso Turner, impediu qualquer direito federal Gideon Civil para um futuro previsível. Então, assim, embora o caso Turner tenha lidado com a prisão efetiva e o caso Lester, né, que foi da Hebe, tenha sugerido que advogados gratuitos fossem necessários diante de uma possibilidade de cerceamento da liberdade, a decisão unânime do tribunal em desfavor da necessidade do advogado deixou muito pouco espaço para outros argumentos em favor do direito ao Gideon em outros tipos de processos civis que pudessem acontecer num futuro previsível. Então, assim, falhou também o Gideon Civil. Então, todas as falhas aí que os autores alegam, né? E, conclusão. Apesar das boas intenções de todos envolvidos, o acesso à justiça civil continua a deteriorar-se, porque depois de meio século de esforços conjuntos para resolver o problema do acesso à justiça, os autores relatam que a América tem pouco a mostrar. Houve tentativas de melhorar a assistência jurídica, expandiram os serviços pro bono e as clínicas das faculdades de Direito, fizeram um esforço conjunto em prol do Gideon Civil, mas apesar de todos os esforços, todos falharam. Há um grande, então, excesso atualmente de ofertas de advogados americanos e graduados em faculdade de Direito, muitos dos quais, inclusive, achavam que estava garantida uma renda profissional confortável, mas o mercado falhou em fornecer, né, advogados individuais a um preço que fosse acessível para a classe média, né, e quanto mais para os pobres. Então, infelizmente, o trabalho adicional por hora de advogados individuais não pode resolver esses problemas, né? Mas, felizmente, do ponto de vista dos autores, a resposta, eles dizem, está nos encarando, né? Ela está começando a se firmar, né? Aí, segundo eles, será falado nos próximos capítulos, né? As propostas de reformas que eles têm, as reformas dos tribunais, a simplificação legal, a tecnologia, que poderá avançar onde os advogados gratuitos e de baixo custo não conseguem avançar. Então, assim, diz os autores, né, conforme eles, que basta se concentrar adequadamente. E aí fica a minha pergunta, né? Será? Na verdade, tem o grande campo hoje que vai se abrir é o campo
dos DSDs em torno de métodos para tentar dimensionar os problemas que anteriormente não eram viáveis de serem dimensionados por uma série de fatores, cada país com as suas agruras. No caso americano, até em relação à questão do próprio custo que o advogado envolve, etc., etc., como os autores aqui estão em alguma medida dimensionando. Só que a questão é de como você criar um design de resolução de disputas que seja hábil a, em alguma medida, compatibilizar o conjunto de normas fundamentais com a própria necessidade do cidadão para viabilizar acesso à justiça e tudo que, em alguma medida, eles vão começar a defender a partir sem ser do próximo capítulo, na segunda parte da obra, que quando efetivamente eles vão começar a analisar possíveis soluções, pelo menos que eles vão projetar, e a gente precisa discutir em que medida que elas são viáveis efetivamente ou não. Agora, a grande questão é que fica muito evidente que essa tendência para a autorrepresentação é uma tendência muito forte dentro do common law e, em alguma medida, conversa de um modo muito claro com a própria noção do emprego de tecnologia, de plataformas de ODR, etc., etc., para auxiliar ou permitir que as próprias partes se autorrepresentem e legitimá-las à autorrepresentação na medida em que, em especial nos sistemas anglo-americanos, o custo não valeria a pena para os advogados. A questão é em que medida que num sistema como o nosso, no qual essa barreira financeira não é tão absoluta, pelo menos para um percentual da população. É claro que aqui não podemos perder de vista a nossa desigualdade enorme, que a gente já discutiu a exaustão, mas os custos com a profissão do advogado não são comparáveis a desses países nos quais o valor que o advogado cobra por hora ou cobra por prestação de serviço é um valor realmente mais consistente, não é um valor, você não acha um advogado baratinho, a não ser que ele esteja vinculado a alguma dessas associações ou a um desses projetos de viabilizar essa justiça na sua plenitude. Ou seja, a gente precisa verificar em que medida que esse tipo de abordagem, dentro de um país como o nosso e dentro de um tipo de oferta de mão de obra como a nossa, ela é aceitável e em que medida que isso vai garantir efetivamente defesa técnica para as pessoas, porque no final das contas o problema maior é esse. Porque na medida em que você permite que a pessoa se autorrepresente, você coloca sempre em pauta e em xeque o próprio direito de defesa técnica, em especial quando você amplia o nível de complexidade do ordenamento jurídico e vai tornando ele cada vez mais inacessível para a grande maioria das pessoas. Então, a gente precisa analisar o último capítulo dessa parte para que a gente comece a tentar projetar ou pensar com os autores se as soluções que eles estão apresentando para fazer essa modificação e tentar, em alguma, dimensionar problemas até o momento insolúveis, o problema do acesso à justiça para todos, o problema do custo, o problema de uma solução adequada para cada um dos conflitos, pensando sob a ótica do próprio cidadão, em que medida que assegura-se defesa técnica realmente, que não basta simplesmente ter o advogado, porque ter advogado não significa ter defesa técnica, como nos capítulos anteriores ficou bem evidente no campo penal, que às vezes você tem um procurador ali indicado para uma defesa ad hoc que está ali só cumprindo um papel pro forma. Em alguma medida, a gente precisa, então, começar a debater e ver se as próprias propostas que eles vão subsidiar são suficientes ou não para a gente poder tentar absorvê-las e ver em que medida que elas podem vir a ser utilizadas para nós aqui no sistema jurídico brasileiro. Alguém queria fazer alguma consideração desse capítulo? E pontue-se que nós estamos digamos assim, num movimento muito acelerado de emprego de tecnologia. Saiu esses dias a nova resolução, inclusive do CNJ, autorizando a própria adoção por convenção processual de um processo 100% digital, que é a ideia da online courts, em alguma medida, pela via convencional, ou seja, se o órgão do Poder Judiciário ele aceitar via protocolo a implementação do sistema
e as partes não colocarem óbice na sua petição inicial ou na sua contestação acerca de que o processo tramite 100% digital, inclusive no que diz respeito às audiências, etc., etc., você vai permitir que você tenha uma estrutura ponta a ponta de um tribunal de online court, em alguma medida, de uma estrutura convencional, que vai, em alguma medida, só reproduzir a estrutura do procedimento mencionado no CPC, ou seja, é um online court peronomútil, entendeu? Porque quando você pensa na ideia propriamente de uma CRT, de um tribunal de internet chinês, do Tribunal de Singapura, do projeto do modelo inglês para um online court propriamente dito, você reestrutura a própria cognição, como em alguma medida vocês já tiveram notícia, ou seja, você adota a estrutura modular do Moldria, ou você adota uma outra estrutura modular, mas você não simplesmente adota uma mímica da estrutura do procedimento dimensionado pelo código. E a resolução do Fuchs, em alguma medida, o que ela está propondo é que você aceite que você tem uma tramitação totalmente online, mas aí as audiências vão ser por videoconferência, mas basicamente você está fazendo um espelhamento do que dar-se-á de modo presencial, sem modificações procedimentais, até que ponto de saber se isso vai funcionar nos exatos termos ou não, ou se vamos ter problemas, porque a resolução é super singela no que diz respeito a essa possibilidade, e coloca, inclusive, até em pauta algumas questões em que medida que você pode ter uma convenção para inaugurar que seja bilateral, mas a saída do procedimento 100% digital ele pode ser unilateral, que é um negócio estranho, porque, no final das contas, a resolução autoriza que você opte por sair do procedimento uma vez que você entre na estrutura digital, na estrutura 100% digital, mas aí ele fala que unilateralmente você poderia sair dela. Até que ponto que pode, que não pode, isso também pode subsidiar algumas discussões que a gente vai ter que verificar quais vão ser as leituras que a praxe vai trazer para nós em termos concretos. Alguma questão? Professor, Pois não. só um comentário. Ontem, quando eu estava lendo a resolução, eu fiquei pensando, né? Tudo bem, não há nenhuma alteração estrutural no procedimento, é praticamente um transporte, né? Do que a gente faz aí no presencial para o ambiente virtual. Só que aí eu fico pensando, né? Tendo em vista essas experiências estrangeiras que a gente tem, de tribunais online, de tribunais de internet, eu fico pensando, né, para a gente passar para essa etapa, né, de propositura de um tribunal desse naipe, dessa espécie, pode ser um pulo, né, uma linha muito tênue. E aí a questão da autorrepresentação me preocupa muitíssimo aqui no cenário brasileiro, porque todos esses perceba, modelos... a sua percepção ela é essencial porque nós estamos num movimento muito acelerado. Demais da conta. Muito acelerado, ou seja, a gente antes da pandemia estava com um sistema no qual se falava numa automação pontual, os projetos do Sinapses e tal, mas agora virou uma pauta prioritária dentro do judiciário em todos os níveis. Então, ou seja, nós temos um movimento de aceleração brutal. E se a gente está nesse movimento de aceleração brutal, a tendência, em alguma medida, é da gente absorver quase de modo acrítico as propostas que estão vindo de modo do exterior. Em especial pelos projetos ou pelas obras mais aclamadas, até as obras que a gente já estudou no passado, o Online Court, o Digital Justice, etc, etc, etc. Esse que a gente está estudando também é uma obra de referência nesse estudo e nessa análise, que em alguma medida vão defender, quase todos, a ideia de permitir ser essa autorrepresentação. Ou seja, o movimento contra a autorrepresentação é um movimento, entre aspas, doutrinário contra a corrente, como dessa obra que eu fiz do Rabi Aassi, que é professor da Universidade de Haifa, que é esse israelense que publicou por Oxford, essa obra que eu encaminhei para vocês. Mas é um movimento contra a corrente.
porque o movimento maior é da ideia de se permitir, de se inviabilizar o Gideon civil, como foi apresentado aqui momentaneamente, para permitir cada vez mais que as partes se autorrepresentem. E, em alguma medida, se tem todo o discurso de que isso favorece o acesso à justiça, porque a pessoa acaba chegando ao sistema e antes talvez ela não pudesse, em alguma medida você legitima esse tipo de atuação. Exatamente. E aí, por óbvio, e aí vem a questão, e daí a razão de eu ter até apresentado essa outra referência bibliográfica para vocês, para que nós comecemos a perceber se nesse acelerado que a gente vai estar adotando, a tendência não vai ser, na medida que a gente está buscando eficiência, que o sistema trabalhe no paradigma neoliberal, que a gente busca produtividade, o judiciário está cada vez mais ampliando as pautas de produtividade dele e as pautas numéricas, para permitir que no próximo passo já se permita que as pessoas comecem a fazer esse tipo de atuação em estruturas inicialmente de ODR ou que vão sendo absorvidas paulatinamente pelo sistema dentro do próprio judiciário, não vai nada. E aí a gente tem que verificar em que medida que isso para nós é normativamente possível, que aí tem todo o embaraço ou toda a questão do 133 e das leituras que o 133 traz consigo. E aí tem todo o debate em torno das próprias ADINs, envolvendo o ajuizado especial, a 1127, etc., etc., de julgados que já foram postos em pauta em torno disso, e que medida que isso talvez vá ganhando força, como uma forma de, em alguma medida, auxiliar, entre aspas, o acesso à justiça em prol de resolver os problemas. E aí isso acaba virando um grande tema para que nós consigamos ter material ou reflexão suficiente para falar, não, beleza, isso é bom mesmo, gerar acesso à justiça, as pessoas que não estavam no sistema estão ingressando agora, antes elas não estavam, se a gente for exigir que elas tenham advogado, elas não vão chegar nunca no sistema, ou, em contraponto, elas não, pera, tem um problema muito sério, as pessoas não vão ter defesa técnica, eu vou criar uma possibilidade de acesso simplesmente para um acesso pro forma. As respostas tendem a ser respostas pasteurizadas de baixa qualidade, só para gerar um fluxo de supostas resoluções de problemas, mas com um prejuízo muito grande de direitos fundamentais. A gente precisa de ter dados para isso. É verdade. Vamos ver quais vão ser os resultados coletados a partir dessa experiência e de introdução do juízo 100% digital. Mas a questão não é só a questão de ser implementado, que isso. É o que eu venho falando até dentro da própria lógica do Online Dispute Prevention, que é a ideia de você coletar os dados das experiências digitais do próprio PJS, se for o caso, fazendo mineração de processo e extraindo para verificar o que está funcionando e o que não está funcionando. Ou seja, eu tenho que ter elementos efetivos de como as coisas estão acontecendo, e com a captação de dados eletrônica que a gente tem possível hoje, facilita muito eu poder... se houver um parâmetro de pesquisa contínua, eu consigo, a partir de então, ter um monitoramento contínuo do judiciário. Mas um monitoramento muito para além do justiça em números, de saber, proferiu tantas decisões, fez tanto isso. Não, é um nível de análise muito mais sofisticada da própria qualidade do que está sendo prestado. Exatamente. Se houver preocupação com isso. Eu consigo ter uma percepção muito clara. E isso é possível. Em grandes empresas, sei lá, por exemplo, presta serviço para empresas de indústria de medicamento. É um cliente que eu tenho. 2 clientes que eu tenho. São 2 indústrias de medicamento. Eles têm controle de absolutamente tudo dentro da estrutura deles. De microgramas que eles gastam para fazer as coisas. Então, eles têm um nível de accountability de como que as coisas funcionam, que se eu precisar de relatório de tudo, eles me oferecem, porque é algo que guarda correlação com a atividade fim que eles desenvolvem. Nós, dentro do judiciário, a gente não tem muita ideia do que está rolando lá dentro,
como que os tribunais estão decidindo, quais são as flutuações de julgamento, como cada decisor está analisando cada tema, qual que é a fixação que ele dá de valor. Se a gente conseguisse ter esses dados tudo estruturados, a gente consegue, a partir deles, começar a trabalhar com os grandes gargalos e saber, olha, o cidadão está tendo problema mais com isso, o cidadão não está tendo problema com isso. Então, aí a gente começa a poder opinar acerca dos temas para além do nosso estudo acadêmico, e aí a gente vai poder interagir o nosso estudo teórico com os próprios elementos do direito vivente, com as coisas que estão acontecendo, porque às vezes, inclusive, não é incomum a gente ter uma noção teórica de que as coisas vão funcionar assim. Quando você coloca um negócio para funcionar na prática, o negócio dá ruim. Fica só na sacação. O negócio não funciona. Então não adianta lufas, entendeu? Mas, não, eu vou aqui projetar um negócio que vai funcionar, vai ser super legal. Então ela coloca uma operacionalizar um negócio que não não dá em nada. Entendeu? Só vamos fazer a gente tem um exemplo bem emblemático nos sistemas latinos, que você tira lá o projeto de código para como é que fala? Para Iberoamérica. Tem lá, vamos colocar a fase preparatória lá da reforma do Fritz Barr de 65, que gerou a reforma de 76, a Vereinigungsnovelle alemã de 76, é uma fase preparatória. Beleza, a gente fizemos o 331. Mudou o quê? A estrutura da cognição? Nada. Fizemos um 357, que é um 331 bombado. O que o 357 fez em termos de estruturação de fase preparatória para o funcionamento da cognição? Nada. Ou seja, e eu falo isso, o 357, inclusive, foi um dispositivo que eu perdi noites e noites colocando parágrafos naquele dispositivo, debatendo, fazendo pesquisa em legislação estrangeira para verificar como é que a gente podia fazer aquilo ali. Então, o 357 é um dispositivo que eu gastei noites escrevendo aquele dispositivo. E para quê? Do ponto de vista teórico, é um dispositivo lindão. Lindão, assim, eu acho o 357, uma das coisas que eu me, como é que fala? Me orgulho é do 357. Só que isso não funciona, é uma praga do dispositivo. O juiz pega e olha para aquilo ali e fala assim, eu vou fazer um saneador aqui, que eu vou fazer um marca X para vocês, estão presentes em tese. Os pressupostos, aí ele coloca sim, entendeu? Fixa audiência tal dia. Ou seja, ele não analisou lufas e chega no final, aí que ele vai verificar se realmente falta, se tem alguma nulidade, se falta algum requisito, condição, pressuposto processual. É inócuo. Entendeu? Então, ou seja, não adianta, às vezes, um esforço doutrinário. Se um negócio, se você não tem uma possibilidade ou um treinamento para explicar para as pessoas como aquilo funciona. Como acontece, por exemplo, no direito alemão. Eles treinam os juízes, mudou aqui, agora vai começar a funcionar assim, mas por conta disso, e você vai aplicar. Aqui não, às vezes o juiz não lê nada e vai lá aplicar o código. Então a gente tem que, em alguma medida, quando a gente vai entrar nessas, pensar em novos designs para qualquer coisa no campo de resolução de conflitos, a gente tem que verificar em que medida que aquilo é passível de induzir uma efetiva aplicação do ponto de vista concreto. Senão, a gente acaba se frustrando ou tem uma ideia linda do ponto de vista teórico, mas que, às vezes, não é funcional. Tutela antecipada, antecedente, me passa essa mesma impressão. Mesma coisa. Tutela antecipada, antecedente, lindão. Só algumas das pessoas vão introduzir o référé francês aqui no direito brasileiro. Vão matar um bando de processos naquele âmbito. Os dados empíricos mostram que aquilo é inócuo. Tem gente fazendo teste de doutorado sobre aquilo. Eu acho engraçado. Porque é um dispositivo que não gera impacto, a não ser em situações muito pontuais, que você já percebe que o réu não vai contestar. Eu já até fiz algumas que deram certo.
mas porque era um caso que eu já sabia que dificilmente o réu contestaria, porque não haveria interesse. Então, aí é uma tipo de situação que você tem que verificar em que medida que você... aí só para contextualizar, às vezes o autor precisa de alguma coisa que o réu não faz porque mas ele cumpriu ou não cumpriu aquilo é irrelevante para ele. Então você vira, propõe a medida, dá certo. Mas aí é um fator incomum. Diga, Aurélio. Pessoal, boa noite. Não, eu queria só comentar o seguinte, duas coisas que eu estava lecionando lá na pós, semana passada, e aí o pessoal estava comentando sobre a possibilidade do juiz robô e tal, e aí eu lembrei dessa portaria, quando eu tive acesso, exatamente porque o pessoal se opondo veementemente vamos falar assim, eu não aceito ser julgado por um juiz que não seja um juiz humano. Então, apesar que eu acho que isso não vai rolar muito a médio e longo prazo, acho que não vai mesmo, mas aí eu lembrei dessa portaria, que ainda ela condiciona, né, a aceitação das pessoas. Mas eu até falei, assim, eu meio que desiludi um pouco os alunos, porque eu falei assim, não, senão todo mundo vai pedir isso, ou então vai utilizar isso, talvez até criar uma espécie recursal para poder reavaliar o caso. E aí entraria num recurso ordinário ou não. Então, esse é o primeiro ponto. E a outra situação é que, salvo engano, até no texto aí da Natália, se eu não estou enganado, que fala lá sobre o advogado ruim, né? A ruindade, a gente fala lá sobre ônus argumentativo e tal. Então, assim, eu acho que até uma premissa de aceitação desses sistemas eletrônicos, desses tribunais online, é porque também o próprio advogado ele não é ordinariamente sequer punido quando ele desenvolve um serviço tecnicamente ruim. Então, se ele desenvolve um serviço tecnicamente ruim e ele não é punido, significa que a roda tem que girar, ou seja, não é um empecilho para a implementação do sistema de justiça, esse tipo de coisa, até porque assim, a coisa não anda bem. E assim, desculpa a expressão, mas o argumento dos autores é foda por isso, porque ele é verdadeiro dentro do ponto de vista da realidade. Essa que é Então, eu não sei se a gente tem que refundar a realidade toda, né, com ou apesar da tecnologia, ou se a gente tem que aceitar a tecnologia do jeito mas que é tá. por isso que me parece, assim, o modo como o Barton e o Bibas, eles, em alguma medida, constroem o argumento da obra deles, é um argumento, é uma forma muito inteligente, porque o tempo Sedutora. todo eles estão partindo da realidade, estão falando as coisas não estão funcionando, as pessoas não têm acesso à justiça, no campo penal as pessoas não têm defesa técnica assegurada, e ele vai, obviamente, fazer uma reconstrução a partir de elementos da realidade, ou seja, não é uma coisa teórica, pelo contrário, a construção é toda embasada em exemplos concretos, em alguma medida é o que se torna cada vez mais sedutora a possibilidade de você ter o auxílio técnico de um modelo algorítmico que talvez vai te dar muito mais segurança do que a própria existência de um advogado com OAB. E isso vale nos Estados Unidos e talvez valha até mais no Brasil, porque lá o número de faculdades é muito menor e o nível médio das pessoas que saem das faculdades lá, aparentemente, é melhor do que o nível médio de muitas pessoas que saem de algumas faculdades, não de todas. Nós estamos diante de uma, aqui nós estamos na PUC, é uma faculdade boa, ela é boa, se o aluno quiser estudar, ele consegue se tornar um bom profissional. Mas todos nós sabemos que tem um bando de faculdades no Brasil que o cidadão simplesmente ele passa por ali, mas ele não precisa fazer grandes esforços para poder sair dali com um diploma de bacharel. Ele faz, sei lá, não sei quantos concursos da OAB, passa por uso campeão e vira advogado
E aí ele começa a prestar serviço, em tese, defesa técnica para a pessoa. Então, ou seja, você pega um cidadão que passou na OAB por uso campeão e vai prestar serviços técnicos para alguém, talvez um modelo de IA se torne uma opção com maiores chances de a pessoa lograr êxito ao fim do procedimento. E aí você tem um problema, porque como é que você vai se contrapor a esse tipo de situação? Complica bastante. Então, por isso que eu estou falando. Nós temos que trabalhar com opções ou com um olhar sobre a realidade que não seja um olhar idealizado. Até porque na academia a gente tende a idealizar as coisas, a gente tenta prototipar uma coisa quando a gente está fazendo qualquer coisa, que a gente começa a achar que esse negócio vai funcionar. E às vezes não vai. Então a gente tem que ter muita cautela, até para que os nossos argumentos em contraponto, em torno da melhoria do próprio sistema, conversem com a situação. E esse é o grande dilema da obra, porque a obra, na verdade, perceba, até o presente momento, eles não estão falando nada de tecnologia, não estão falando nada de nada, eles estão fazendo um diagnóstico do sistema deles, e é um diagnóstico muito realista, e que, infelizmente, conversa nesse diagnóstico do nível técnico de como os direitos são oferecidos para um grande percentual das pessoas, acaba sendo uma realidade entre nós. O fato da pessoa ter advogado significa que ela vai ter defesa técnica? Não. A pessoa ter uma autorrepresentação mediada por tecnologia seria pior? Não sei. Então, esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar quando a gente começar a exatamente tematizar esses aspectos em torno desses aspectos, dessas questões que os autores, das propostas que os autores vão começar a apresentar a partir do capítulo 7. Belezinha? Vamos fazer então agora um intervalo e próxima é quem? Eu. É a Natália. Então, beleza. Então, a gente começa às 7h30. Pode ser? Então, até login para vocês. É só parar aqui de gravar.